Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos assistindo e participando dessa reunião, dessa live, onde nós vamos discutir os comitês gestores da Vivest. Os comitês gestores da Vivest, eles analisam e deliberam, tomam decisões sobre os investimentos e sobre os planos de previdência de cada uma das patrocinadoras que mantém planos na Vivest, na Fundação CESP. Especificamente hoje, fizemos um convite para os integrantes recém-eleitos do Comitê Gestor da CETEP. São eles o Valdivino dos Anjos, que foi eleito integrante titular do Comitê Gestor, e o Júlio César Ferreira Lima, que foi eleito integrante suplente do Comitê Gestor. A eleição foi direta, os assistidos, aposentados, pensionistas da CETEP votaram e Valdivino e Júlio tiveram uma vitória expressiva nessa eleição, que mostra o interesse dos aposentados em participar desse processo eleitoral, reconhecendo a importância do Comitê Gestor. Outros colegas estarão aqui debatendo esse assunto, comentando sobre a importância dos comitês gestores, e eu gostaria de pedir ao meu colega, Francisco Lourenço, aposentado da Enel Eletropaulo, que pudesse dar início a essa nossa reunião, fazendo alguns comentários sobre o plano de migração que aconteceu na Enel, e, em seguida, passasse a palavra para o Valdivino e para o Júlio César. Ok. É com você, Francisco. Quando começou o processo de privatização, de migração, né, da Enel, um grupo de 10 pessoas aproximadamente começou a questionar a postura e se tinha benefícios realmente ou não na migração, e porque estava tendo uma forçação de barra tão grande, né, numa época de pandemia. Então, isso foi evoluindo, hoje tem vários grupos envolvidos, eu fico até contente de ver que agora a gente tem instituições que estão apoiando a gente, como a ADECOM, como o Sindicato dos Engenheiros, né, como o pessoal do Sinergia, e tem crescido aos poucos o número de pessoas que estão participando desse movimento, né, que a gente gostaria de ter mais transparência. Então, eu não quero me estender muito, porque eu acho que o importante aqui é a gente aproveitar a experiência do Valdivino e do Júlio, né, que, afinal de contas, eles conhecem muito mais do que a gente na situação, e a gente gostaria de abrir para eles aí, né, para eles começarem a se apresentarem, né? Ok. Valdivino, por favor, então, uma breve apresentação sua, depois a gente passa para o Júlio e aí vamos para as primeiras perguntas, tá bom? Ok, uma boa tarde aí a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer, Fernando, aí essa live aqui, que foi construída aí com bastante dedicação, para a gente bater um papo com os nossos representados e também conversar um pouco sobre o funcionamento da Fundação CESP, hoje chamada Vivest, né? Então, sou Valdivino, sou dirigente aposentado do Sinergia, fui conselheiro deliberativo na Fundação CESP por 18 anos, né? E conselheiro fiscal por mais 6 anos, né? E também fui diretor da ANAPAR, coordenador da Regional São Paulo, fundador da ANAPAR. Depois eu falo um pouco sobre isso. E eu quero agradecer. Então é isso, estamos aqui na luta e vamos permanecer. O lugar do aposentado agora é na luta, né? Para quem está falando de previdência. Então é isso aí. Devolvo aí para o Fernando. Obrigado, Valdivino. Eu pediria para o Júlio, então, Júlio César também, que é
do Comitê Gestor da CETEP. Por favor, Júlio César, se apresente aqui para o pessoal. Boa tarde a todos. Queria parabenizar o Fernando pela iniciativa de estar convidando a gente para participar dessa conversa a respeito do Comitê Gestor. A maioria das pessoas que estão aqui presentes eu não conheço, né? A minha origem é a CESP, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui tem origem na Eletropaulo, mas de qualquer forma os problemas que a gente tem relacionados à CESP, à CPFL e à Eletropaulo são muito comuns e muito próximos. No período da CESP, eu cheguei a trabalhar há uns 7 anos, mais ou menos, na implantação da área de controladoria da própria Fundação CESP na época, isso lá de 87 até 93, né? Depois eu sempre fui sempre fui lotado na área financeira. Com a cisão da CESP, eu acabei indo para a CETEP, né, também na diretoria financeira, e saí da CETEP em 2007, fui contratado pela ISA e fiquei ainda a serviço das transmissoras de 2007 até 2012, quando nesse período eu participei do primeiro comitê gestor da patrocinadora CETEP, que foi instituído em 2001, e fiquei de 2001 até 2007 como representante da patrocinadora. Foi quando a gente teve muito contato aí com o pessoal do Sinergia, que também participava como representante ou dos ativos ou dos assistidos. Então, nesse período, a gente, na CETEP, teve uma forma de atuar bastante específica, que era, dentro da área que eu estava, a gente fazia um acompanhamento par e passo de tudo que estava acontecendo com o nosso plano CETEP lá na Viveste, né? E aí fomos introduzindo alguma metodologia de trabalho um pouquinho diferente daquilo que a Viveste propunha para a gente. Já eram privatizadas as empresas e a gente acabou começando a entender que a gente tinha que tratar a Viveste como se fosse um contratado da CETEP para administrar o plano, e era obrigação da CETEP dar as diretrizes em relação ao que ela queria, porque o plano era dela, né? E a partir disso a gente começou então a aprofundar mais o dia a dia do plano previdenciário, tanto na parte de investimento quanto na parte previdenciária, né? E, obviamente, que no momento que nós estamos passando, toda essa lembrança, todos aqueles conceitos de lá de trás, precisam estar muito mais preparados, né? Porque, de uma forma ou de outra, nós estamos passando por uns momentos difíceis, né? À medida que há movimentação nas patrocinadoras, de venda acionária ou de dificuldade financeira, nós podemos se preparar, porque problemas nas patrocinadoras vão acabar chegando nos planos previdenciários que nós temos, né? E aí, então, a gente precisa estar bastante atento, bastante acompanhando de perto, mesmo como participante de longe, né? Ou através dos representantes que a gente tem, ou através do contato com as pessoas que têm alguma afinidade, algum conhecimento dos planos, né? Para a gente, como dizia o Fernando, para a gente, outro dia, né? Para a gente não levar as bolas nas costas que a gente leva, né? Pelo menos daqui para frente, tentar evitar isso. Então, essa é a apresentação, né? E aí a gente vai
estamos à disposição aí para conversar com vocês a respeito, né? Principalmente da importância dos comitês gestores. Volto com você, Fernando. Ok, Júlio, muito obrigado aí por essa apresentação, esse primeiro resumo que você fez aí. E aí eu vou passar a primeira pergunta para o Valdivino. O que a gente queria saber é o seguinte, se você falasse um pouco sobre a criação dos comitês, o momento em que ele foi criado, qual era o objetivo e como ele desenvolveu o histórico dos comitês aqui na Vivesse, lá aqui na Fundação CESP, tá? Então, 10 minutinhos para você falar isso e, em seguida, o Francisco vai passar uma outra pergunta para o Ju. Bom, na realidade é o seguinte, falando um pouco dos comitês gestores, mas antes é importante também a gente, como você falou, falar um pouco das instâncias rapidamente da Fundação CESP, que eu acredito que nem todos que estão aí sabem como funcionam, né? Então, a Fundação CESP, ela de fato ela é composta por um conselho deliberativo de 18 membros, está sendo 9 representantes das patrocinadoras, tá? E 9 representantes dos participantes assistidos, tá? Ok? Sendo 7 ativos e 2 assistidos. Tá? Ainda tem a diretoria executiva e o conselho fiscal com 5 membros, onde nós temos 3 representantes eleitos, ok? E as patrocinadoras indicam 2, tá? E tem uma Assembleia Geral, que aí é pelo poder de recursos que cada patrocinadora tem, ela tem lá um comando específico. No caso nosso, de representante dos participantes assistidos, nós temos 7%. E aí a Enel 30%, a CPFL outro percentual muito grande, então essas duas, de uma certa forma, têm um controle das reuniões do Conselho, da Assembleia Geral, né? E depois nós temos os comitês gestor por empresa, como foi falado. À época, quando nós fomos eleitos no Conselho Deliberativo e também os acordos, não caberia todo mundo no Conselho Deliberativo, depois da privatização. Tá? Então, foi criados os comitês gestores exatamente porque as empresas queriam ter a participação e também fazer a gestão dos recursos do plano dela, para que não fosse feito diretamente lá no Conselho Deliberativo. Então, foi criada aí essa instância de comitê gestor de investimento e previdência, que é paritário, tá? São 2 representantes da empresa, 2 representantes dos trabalhadores, ativo e assistido, né? E a partir daí, o Conselho Deliberativo abriu mão de uma série de deliberações e foi encaminhado para o comitê gestor. De uma certa forma, tratar de investimento, alteração de regulamento, tá? E tantas outras questões. E eu não vou me estender muito, porque o Júlio vai falar um pouco sobre isso na fala dele. E o importante para todos nós é que o comitê gestor é a porta de entrada. Tá? Toda discussão passa pelo comitê gestor. E o comitê gestor é um órgão, como foi falado pelo Fernando, corretamente, é deliberativo. Tá? Então, as pessoas têm que estar muito preparadas, né, para estar nesses espaços. E também demonstra também a importância da democracia, né, de você eleger o seu representante. Tá? Você ter um representante que você conheça e que ele tenha a responsabilidade de deliberar sobre o conhecimento daqueles que o representam. Tá? Então, foi a nossa luta na CETEP, desde o momento da construção do regulamento, que nós falamos, não, aqui terá eleição e a eleição vai se dar pelo voto, né? Então, nós não abrimos mãos lá naquela época e continuamos até hoje. Tá? A gente haja vista que quando foi criado o comitê gestor, também no quadro próprio, foi até interessante, né? Que naquele momento os diretores falaram, poxa, nós vamos criar aí um comitê gestor, os caras vão ser nosso chefe, né? E se eleger eles ao Conselho Deliberativo, pô, como é que eu vou ter eu sou presidente ou diretor e eu vou ter um chefe?
Então, tinha que colocar uma certa dificuldade, mas depois nós começamos a demonstrar que havia necessidade de ter essa interação, né, da participação de cada um dos participantes, ativo, assistido, também no Conselho Deliberativo e também a criação do seu próprio Comitê Gestor de Investimento e Previdência. Aí foi um marco na CETEP, né? Haja vista que a própria legislação 109, ela, diferentemente da lei 108, ela não define, não determina, né, que você tem que ter 6 membros, né? Aqui você pode ter N fóruns de discussão, de deliberação, né? E tem essa abertura na 109, né? No nosso caso aqui, que nós somos um fundo multipatrocínio, mas privado, né? Então nós estamos na lei 109. Tá? Então, e agora eu estou voltando junto com o Júlio para fazer esse trabalho junto com os companheiros que lá estavam, e aí está o Nilson Polinário, que foi conselheiro, comitê gestor muitos anos, junto com o Fernando da Costa, que muitos de vocês aí conhecem, e depois agora, mais recentemente, com o Geraldo Braga, também bastante tempo, tem feito um trabalho brilhante, e a gente vai dar sequência e nós vamos ampliar, tendo em vista do que está ocorrendo agora na Fundação, né, na Viveste, né? Então, a gente está recebendo muitas demandas muito pesada, complicada, da gente, muito trabalho, muito estudo e muita combinação com as entidades de representação, para que a gente possa levar de volta um debate com os outros membros da patrocinadora para a deliberação. E também está discutindo com os assistidos, com os ativos, do ponto de vista também do sindicato, vai estar trabalhando isso conosco. Então, eu fico muito feliz também de tê-los aqui nessa conversa e também o apoio muito forte que nós tivemos, eu e o Júlio, na campanha mesmo virtual, para que nós pudéssemos estar hoje nesse espaço, né? Está voltando, buscando mais conhecimento, nos preparando, né? Que a vida não vai ser fácil. Eu devolvo para você, Fernando, depois a gente volta. Eu deixei aí para o Júlio fazer algumas considerações e ele vai fazer muitas considerações, que eu tenho certeza, tá bom? E depois a gente volta, na medida do possível. Só para complementar, uma pergunta, só para a gente começar a fazer umas delimitações aqui. Na CETEP, o comitê gestor para vaga de aposentado sempre foi eleição direta. É isso? Desde a existência, desde o primeiro momento da aprovação do regulamento. O regulamento foi feito por nós e depois ele foi aprovado na diretoria da empresa e depois encaminhado para a Fundação CESP. E o documento, a época que vinha da Fundação, é que os comitês gestores teriam que cumprir tudo que estava no Estatuto da Fundação, não poderia ultrapassar o Estatuto da Fundação CESP, no ponto de vista das regras, né? Então, se a gente elegia os representantes ativos, assistido e também os conselheiros deliberativos, da mesma forma fizemos no comitê gestor da CETEP. Então, é isso. Então, é a eleição desde o início. Ok, Valdivino, obrigado. Vamos lá, Chico. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Júlio, né? Inclusive, até aproveitando a experiência que ele tem também na área financeira, eu gostaria até de dividir a pergunta em duas, né? Seria assim, qual a importância do comitê gestor, né, no atual momento histórico aí que a gente está vivendo aqui? E também é o seguinte, pela experiência que ele tem financeira, qual a importância do comitê gestor em relação às questões financeiras da fundação? Então, eu dou como exemplo, por exemplo, que teve a venda, estão tentando vender o prédio da sede da Viveste, foi dada uma notícia só, não teve maiores detalhes, a gente não sabe o valor que foi negociado esse prédio, a gente não sabe se é um bom negócio ou um mau negócio. Então, eu gostaria de saber do Júlio isso daí. O atual momento que a gente está vivendo, qual a importância do comitê gestor, e inclusive nas questões financeiras da Viveste? Ok. O Valdivino disse que
o comitê gestor é a porta de entrada de todos os assuntos de investimento e também previdenciário. Mas ele também tem sido a porta de saída. Né? Ou seja, quando determinados assuntos são deliberados por unanimidade no comitê gestor, mesmo que passando no conselho deliberativo e havendo alguma objeção ou algum pedido de esclarecimento no conselho deliberativo, a própria Vivest tem votado contra qualquer objeção em relação àquilo que foi deliberado no comitê, alegando que o comitê votou por unanimidade e, portanto, o conselho não poderia desfazer aquilo deliberado. Então, a importância do comitê gestor é que, quando os assuntos circulam no comitê gestor, ele obrigatoriamente inicia nos comitês gestores, né, tanto os assuntos de investimento quanto os assuntos de previdência. Determinados assuntos não vão para o comitê gestor. Hoje, a gente tem esse tipo de evidência. E, por exemplo, a venda do prédio, ela não passou nos comitês gestores. Né? Por quê? Porque os prédios, na realidade, como a Vivest, se fosse individualizar os imóveis para cada uma das patrocinadoras, ela teria que, na realidade, fazer uma escritura com percentual de participação de cada plano nos imóveis. Então, os imóveis estão no CNPJ da fundação e na realidade, cada plano tem uma quantidade de cotas correspondente àquele imóvel. Então, na prática, esse assunto, ele circulou e foi deliberado no Conselho Deliberativo e não nos comitês gestores. A gente tem ainda, eu tenho ainda um outro exemplo, de coisas que nós já estamos pedindo no comitê gestor da CETEP, desde que tomamos a posse, que é, por exemplo, o plano de gestão administrativa. O que é esse plano? Esse plano é um plano onde constam todas as despesas administrativas da Fundação CESP e o seu rateio para cada uma das patrocinadoras. Portanto, são as despesas administrativas de cada plano, e assim como o custeio de cada um dos planos. A Vivest tem tratado isso a nível de conselho deliberativo. E a gente já pediu, na primeira reunião nossa, nós já pedimos que a Vivest faça uma apresentação para nós do conselho da CETEP, esclarecendo quais são os valores do PGA, do Programa de Gestão Administrativa, que afetam o plano da CETEP. Né? Nós estamos aguardando a manifestação da Fundação. Para nossa surpresa, quando a gente pediu isso, a resposta da própria patrocinadora foi: olha, isso nunca circulou no comitê gestor, né? E a nossa alegação não, mas espera um pouquinho. As despesas administrativas são debitadas para o plano CETEP? São. Então, a gente precisa, no comitê gestor, ter conhecimento de qual é o montante, com que critério elas são rateadas para cada plano e como elas vão nos afetar. Mas, enfim, além desses assuntos, que eventualmente já vêm sendo tratados há algum tempo de uma forma fora do comitê gestor, todos os assuntos de investimentos passam pelo comitê gestor. Então, a Fundação analisa as alocações de recursos. No primeiro momento, antes de iniciar um exercício, é feita uma política de investimento. Essa política de investimento é elaborada pela Vivest e é encaminhada para aprovação dos comitês gestores. Na política de investimento está sendo traçado uma perspectiva do que vai acontecer no ano seguinte, né? E qual é
os limites de alocação em cada tipo de investimento, renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, e etc., imobiliário, e é submetido ao comitê gestor, né? Cabe ao comitê gestor analisar aquelas propostas que estão indo de alocação, né? E discutir com a Vivest a respeito daquilo, né? A gente entende que nós temos sim que entrar nesse assunto a nível de detalhe, por que está sendo proposto cada uma das alocações, como que se concluiu por aquelas alocações, né? Para a gente ter consciência naquilo que a gente está aprovando. Uma vez aprovada a política de investimento, os investimentos começam a ser realizados, pautado por aqueles limites de investimento, né? E a Fundação, a Vivest, tem uma certa liberdade em trabalhar, em fazer a gestão daqueles investimentos. E a gente gostaria, né, de ter o retorno do que está sendo feito, né, e de que forma está sendo feito a gestão dos investimentos, né, para a gente ter condição de opinar, de trocar informação, de obter justificativas a respeito de rentabilidades, a respeito de onde estão sendo feitas as alocações, se os investimentos são geridos por carteira própria ou se são gestores terceirizados, né? Então, isso transita no comitê gestor e é responsabilidade do comitê gestor deliberar sobre isso, podendo ou não aceitar as recomendações da fundação ou então, em não aceitando, com justificativa, fazer uma nova proposta de alocações de investimento. Para isso, a gente tem que ter algum conhecimento financeiro e estar sempre em contato com a Vivest, a parte de investimento, para saber o que está sendo feito e como pode ser feito. Na parte previdenciária, já entra em cena os aspectos atuariais, né? Então, os parâmetros atuariais de avaliação anual das reservas matemáticas, as taxas de juros utilizadas para efeito atuarial, aplicação do indexador, o cálculo das reservas atualizadas e, por conseguinte, a apuração de déficit ou superávit. As reservas, uma vez calculadas, são comparadas com os investimentos e, se elas forem maiores do que os investimentos, nós estamos com déficit. Se elas forem menores, nós estamos com superávit. Então, todos os assuntos relacionados à Previdência circulam também no comitê gestor, desde os parâmetros atuariais, os estudos a respeito do cálculo de reservas, a aplicação das tábuas de mortalidade, propostas relacionadas aos déficits e superávites, né, também circulam no comitê gestor. Nós tivemos esta semana, ontem, a primeira reunião do comitê gestor da CETEP com a Vivest. Nós já tivemos uma reunião de trabalho que foi entre os comitentes e ontem uma reunião com a Vivest. E já tivemos uma surpresa, né? A reunião foi marcada para o dia 9 de agosto e a gente não sabia quais eram os assuntos que iam ser abordados, iam ser apresentados pela Vivest. E aí eu e o Valdivino entramos em contato com o representante da patrocinadora e, ao mesmo tempo, com a Vivest, dizendo quais são os assuntos que vão ser apresentados nessa reunião. Não, os assuntos são informativos. Perfeito, mas mesmo os assuntos informativos, vocês vão fazer a apresentação dos resultados acumulados aí até junho, vocês precisam mandar o material para a gente com antecedência. Ah, mas isso aí não era mandado. Não era, mas agora, se vocês não mandarem os assuntos com antecedência, nós vamos entrar mudo na reunião e sair calado, porque a gente não tem condição de conversar e de discutir com vocês sem ter olhado o material com antecedência.
E para nossa surpresa, não eram só assuntos informativos, também tinham 2 assuntos para serem deliberados, né? E a gente, obviamente, diz, não, espera um pouquinho, nós recebemos o material no sábado e a reunião é na segunda-feira. Então, vocês me desculpem, mas não temos como deliberar isso daí, né? Sem ter prévio conhecimento dos assuntos e sem ter tido a oportunidade de conversar com mais detalhes sobre isso. Um dos assuntos, só para vocês verem como que a gente leva as bolas nas costas, né? Um dos assuntos é o seguinte: no ano de 2020, houve um déficit no plano CV, né? E eles estão propondo o equacionamento desse déficit a ser aplicado com contribuição extraordinária de todos os participantes a partir de janeiro de 2022, né? A proposta, então, da Fundação traz para o comitê gestor dizendo, olha, 13,4% dos benefícios dos participantes serão reduzidos em função do déficit com pagamento da contribuição extraordinária. E a gente já ficou atônito, tá certo? Por vários motivos. Primeiro, esse resultado é um resultado do ano anterior. Segundo, nós já vamos ter que deliberar sobre ele e aí vem aquele assunto. Não, mas isso aí precisa de deliberação imediata. Não, se precisa de deliberação imediata, então devia ter sido apresentado com antecedência, né? E uma coisa fundamental que nós vamos trabalhar no comitê gestor é o seguinte: nós não podemos estar no comitê gestor, discutir a vida do participante do ponto de vista atuarial e do ponto de vista de benefícios, né, sem dar informações para os participantes do que está acontecendo na Vivest e no comitê gestor, né? Então, em hipótese nenhuma, nós vamos chegar com esse assunto em dezembro e falar para o pessoal, olha, a partir do mês que vem, o teu benefício está sendo reduzido em 14% por conta do déficit que aconteceu lá em 2020, né? Então, nós já discutimos com a patrocinadora e ela aceitou as nossas posições de que nós vamos começar, assim que ajustado, que tipo de informação, vamos começar a levar para os participantes, de preferência mensalmente, informações a respeito de investimento, a respeito previdenciário e todos os assuntos que circulam no comitê gestor que dizem respeito aos participantes. Nós vamos estar entabulando com a patrocinadora um boletim que leva essas informações para os participantes, de preferência mensalmente. Vai estar disponível e o participante entra lá, pode entrar, pode consultar. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Mas a gente está convencendo a patrocinadora que não somos só nós assistidos e representante dos participantes que tem que estar preocupado com o plano. A patrocinadora também tem que estar preocupada com o plano, porque os resultados do BFS são 100% de responsabilidade dela e, no que diz respeito ao BD e ao CV, tem parte da patrocinadora. Então, era isso. Eu estou à disposição para a gente estar conversando sobre qualquer dúvida que vocês tenham, que a gente possa esclarecer. Volto com você, okay. Fernando. Júlio, só assim para deixar claro, né? Você está falando em relação ao plano CV, né? Só. Então, por exemplo, se caso for ter esse desconto aí no caso da CPFL de 13,4%, é no plano CV, né? Porque se a gente fala assim genericamente, quem entrou agora, você falou logo no comecinho, né? Então, tem gente aí que pode ser infarte, né? Francisco, eu vou... Ah, só para ajustar, a CPFL não tem ajustamento no plano CV dela nesse ano, nem no ano que vem, para o ano que vem, tá? Ok. Pode ser que no futuro até venha, mas nesse momento não... Nós estamos falando, Francisco, do plano CETEP, obviamente,
tá? Esse equacionamento é no plano CV, tá? O plano BD da CETEP tinha o ano passado mais ou menos 580 milhões de superávit, tá? Ele perdeu em torno de 240 de déficit em 2020 e em 2021 ele tem 330 milhões de superávit, tá? Então o plano BD tá com superávit. O plano BSPS tinha 270 milhões de superávit em 2019, e em 2020 deu 420 milhões de déficit. Então, ele ainda ficou com mais ou menos 140, 150 milhões de déficit, mas esse déficit está dentro do permitido pela legislação, não precisou, em 2020, ser coberto pela patrocinadora. Tá? Então, só para abrir os dados em relação ao que você perguntou, a gente está falando do plano CV e especificamente na CETEP, a gente tem, no plano CV, a gente tem três características. A primeira característica é o vitalício, tá? A segunda característica é a transformação do CD em recebimento por prazo determinado, 10, 15 ou 20 anos. Em ambas essas situações, né, em havendo déficit, como ele, no momento que você se aposenta, se você optar por uma dessas alternativas, você está transformando o seu CD em BD, tá? Então, se houver déficit, você é obrigado a cobrir com contribuições extraordinárias, tá? No caso da CETEP, além dessas duas alternativas, eu tenho uma terceira alternativa, que é optar pelo CD puro, ou seja, CD no período de contribuição e CD no período de recebimento do benefício, tá? Aí você recebe integralmente o saldo da sua conta com percentuais que variam de 0,5% a 2% de acordo com a sua opção. Nesse caso, como é CD puro, na fase de recebimento de benefícios, se a rentabilidade da sua conta for menor, o seu benefício vai diminuindo à medida que isso aconteça e, portanto, não existe déficit nem superávit, né? Se o ganho das aplicações for positivo e bastante positivo, você vai receber esse benefício, essa rentabilidade. Se ele também for com uma rentabilidade negativa, vai diminuir o seu saldo de conta e automaticamente diminui o teu benefício também. Tá bom? Ok, Júlio, obrigado. Eu passo aí para o Fernando novamente aí para ele dar continuidade. Ok. Júlio, obrigado aí. Valdivino, tem uma questão aqui que eu queria colocar para você. Se você pudesse responder em 5 minutos, para a gente depois passar. Tem mais uma pergunta para o Júlio, e aí a gente vai passar para as perguntas do pessoal. Mas, segundo a sua visão, Valdivino, qual os principais desafios de um representante como você e o Júlio, né, de um comitê gestor, para conseguir efetivamente atuar e cumprir com as suas responsabilidades e atribuições? O que vocês enxergam aí como, no momento atual, como os principais desafios, dificuldades para poder ter uma atuação plena no comitê gestor? Bom, como o Júlio falou, a principal missão nossa é a gente tratar e ter o retorno do benefício, na mesma forma do momento da aposentadoria de cada um, né, dos assistidos. Tá? E também a missão de estar passando todas as informações correlatas às deliberações feitas no comitê gestor, para que as pessoas assistidas e as pensionistas tenham como saber como anda o seu plano. Então, o objetivo nosso
principal é exatamente dar condições para que mantenha o benefício, né? Trabalhando junto com a Vivest, logicamente, e deliberando sobre os investimentos no ponto de vista de resultado, como sempre foi feito no passado. Como o Júlio falou, hoje as dificuldades é muito maior, né? Mas o trabalho do comitê gestor é exatamente cumprir com o regulamento, zelar pelo regulamento, zelar pelo contrato previdenciário, zelar pelo contrato previdenciário, que é exatamente o regulamento de cada um de nós, e não deixar que tenha alterações que vá dar prejuízo imediato ou futuro para os participantes assistidos. Tá? Esse é o papel fundamental que um representante eleito tem, né? De zelar, de cuidar e de informar. Ok? Devolvo para você, Fernando. Ok, obrigado, Valdivino. Francisco, mais uma pergunta aí para o Júlio, depois nós vamos passar para o pessoal. Ah, tá legal. Então, aqui, Júlia, majoritariamente é o pessoal assistido ou pensionista que está participando, né? Eventualmente deve ter um ou outro aí da ativa. Então, especificamente, no caso dos assistidos e pensionistas, né? Qual é a importância da eleição, né, diretas para o comitê de representantes de assistidos, para a eleição direta para representantes de assistidos no comitê gestor? Até mesmo em vista do que já foi dito pelo Valdivino aqui, né, que às vezes o comitê gestor acaba tendo um poder deliberativo mesmo, né? Então, eu queria saber qual a importância para a eleição do representante de assistidos. Perfeito, Francisco. Eu vou abrir um pouquinho a sua pergunta. O plano previdenciário, ele está lá constituído por reservas, as reservas estão comprometidas lá com o pagamento dos benefícios, né? Em função disso, a gente tem a determinação das contribuições, do custeio do plano, seja do participante, seja da patrocinadora, né? A entrada desses recursos vão ser aplicadas no mercado para gerar renda, para gerar rentabilidade, né? Nós temos lá as despesas administrativas custeadas ou pela patrocinadora, ou pelos assistidos, ou pela redução da rentabilidade dos investimentos, né? Depois temos lá os déficits, como tratar eles, como cobrir os déficits, como equacionar, e temos também os superávites, né? Que também temos que discutir como fazer os superávites chegar aos participantes e patrocinadoras, uma vez que o objetivo do plano é estar em equilíbrio. Então, qualquer coisa que a gente faça relacionado a tudo isso, em qualquer ponto desses que a gente fizer alguma intervenção, tem implicação em todos eles, né? E como o objetivo final, o objetivo maior do plano é pagar benefício, automaticamente qualquer coisa que acontecer nesse contexto vai chegar na mão, vai chegar no bolso do participante. Não tem como, né? Então, quer dizer, é super importante que todos os participantes, veja, a gente tem, queira ou não queira, a gente tem uma situação privilegiada por ter trabalhado numa dessas concessionárias, seja a Eletropaulo, seja a CESP, seja a CPFL, né? Que eram empresas grandes, eram empresas bastante significativas, de bom porte, e que tinham o plano de previdência, né? Com certeza, a gente passou um bom tempo nesse plano sem se preocupar com a aposentadoria. A primeira vez que nós tivemos que se preocupar e começamos a pensar em plano previdenciário foi lá em 97, 98, na época das privatizações, em que houve o saldamento e aí a gente passou a estar preocupado com isso,
né? E mais recentemente, né, com todas as mudanças que estão sendo feitas, então a gente está muito mais preocupado. Então, os participantes, eles precisam estar cientes que, se eles não se juntarem, se eles não se unirem, se eles não elegerem representantes, né, que efetivamente, de forma democrática, de forma participativa, discutam a situação do plano, em qualquer um desses componentes, né, nós vamos sofrer as consequências disso no benefício, que é a linha, é o ponto final do plano, né? Então, é super importante, em primeiro, a participação desses participantes, né? Então, a gente ressaltou nessa eleição da CETEP, né, que era muito importante que a gente tivesse a participação maciça, até para mostrar para a Vivest a nossa união em relação ao que vem acontecendo ultimamente, né? E eleger os participantes que efetivamente tenham um certo conhecimento, uma certa experiência em relação à Vivest, também é muito importante para a gente poder estar representando eles de forma tranquila, né? E com o objetivo de resguardar o benefício que é a linha final do plano. Em relação a isso, eu queria já adiantar uma outra coisa, que é importante a gente frisar. A gente acha que é fundamental que todos os comitês gestores andem juntos, que eles tenham um nivelamento de todos os assuntos que tramitam em todos os comitês. Por quê? Porque hoje é um assunto da Enel, amanhã pode ser da CETEP. Hoje é um assunto da CESP, amanhã pode ser da Enel, né? Então, seria fundamental a troca de informações e o acompanhamento dos assuntos entre os comitês gestores daqui para frente, né? Com o único objetivo de fortalecer a união dos comitês gestores. Ok? Espero ter respondido, Francisco. Porque, Fernando, você quer... Eu estou vendo que já tem uma pergunta ali. Isso, nós vamos fazer o seguinte, nós tínhamos levar até as 18h15, eu vou até as 18h30, pessoal, quem puder ficar, porque tem muitas perguntas, já adianto que não vai dar para fazer todas, eu me comprometo depois, junto com o Valdivino e o Júlio, a responder cada uma delas e a gente vai enviar, e vamos publicar aí nas redes e tal. Antes do passar aqui, tem um pedido do Gentil para falar, eu queria lembrar vocês que tem um link aí no nosso chat do abaixo-assinado que o pessoal da Enel está fazendo para ter a eleição direta para o comitê. Tá? O que eu queria lembrar? Nós temos hoje muita facilidade em compartilhar as coisas, tá certo? A gente vai no Telegram, no WhatsApp, no e-mail e recebe dezenas de mensagens todos os dias. Só que nós precisamos manter uma coisa que é aquela coisa antiga do abaixo-assinado, que é conversar com as pessoas. Não adianta só a gente compartilhar e não explicar. Eu queria dizer para vocês que, ao longo desse tempo, a gente percebeu que tem gente que, às vezes, tem medo de assinar, não entendeu por que é aquilo, não sabe o que é o comitê gestor. Então, o link está aí para o pessoal da Enel pegar. Quem precisar, depois pede para a gente envia também. Mas o que eu queria pedir, fundamentalmente, é para vocês conversarem com aquele colega que ainda não está aqui com a gente, para que ele assine. Hoje nós temos quase 800 assinaturas, mas isso está longe dos 12.700 que nós temos, tá certo? Tem outros companheiros de outras empresas, aí aposentados de outras empresas, que estão começando a fazer isso. Eu vou pedir para eles falarem aqui um minutinho nessa nossa reunião sobre essa questão,
lembrando, aproveitando isso que o Júlio falou, não basta a gente ficar cuidando só do comitê gestor da nossa empresa. É preciso articular a ação conjunta desses comitês gestores, tá certo? Eu me lembro que, enquanto o plano de migração da Enel estava aberto, tinha colega de outra empresa dizendo: aqui isso não vai acontecer. A primeira vez que eu fui numa live com o pessoal do Sinergia, da DECOM e dos sindicatos de engenheiros, eu falei: cuidado, porque isso vai. E vai começar na CESP e na CPFL, a coisa está ali. Eles conseguiram não deixar passar no comitê gestor, mas isso não para por aí, tá bom? Então, o link está aí. Quem puder, converse com os colegas, não deixa isso parado. Gentil, vamos lá. Pessoal, Fernando, boa noite a todos. Primeiro, mais uma vez, parabéns a vocês aí pela essa live, essa organização. E perguntar para o Júlio, em relação ao comitê gestor, Júlio, nós sabemos que é 4, né, pessoas efetivas e 4 suplentes. E como é que funciona isso internamente? Ou seja, existe lá um presidente, um secretário, quem é quem nesse jogo? Como que isso funciona internamente? E segunda, era uma sugestão que você acabou já falando um pouco, que a gente sabe que cada 3 meses temos reunião lá na Vivesc com todos os comitês. É de extrema importância, é fundamental nós termos uma articulação com os nossos comitentes, né, para que a gente tenha uma linha política e também de conhecimento, para que você faça um ajustamento. O que ocorrer aí vai ocorrer nas demais, como, por exemplo, coisa que parece que é banal, que vocês acabaram de falar: receber o documento com antecedência, divulgar as informações para os seus assistidos, seus ativos. Há alguns procedimentos e seja um modelo que todos os comitentes sigam. E, em especial, quando for ter alguma mudança de regulamento, tem que ter uma articulação para que vocês se conversem e vocês tirem um parâmetro junto com vocês e também com as entidades para poder fortalecer os trabalhadores ativos e aposentados. Então, essa é uma sugestão que vocês já estão acatando pelo jeito, mas eu queria reforçar isso. Tá bom? Obrigado. Gentil, comitê gestor, como você disse, então tem 2 titulares representantes da empresa e 2 suplentes, 2 titulares representantes dos participantes, um sendo ativo e um sendo assistido, e os seus respectivos suplentes. O mandato do comitê gestor é de 3 anos. Está previsto no regulamento do comitê que a cada 9 meses existe um rodízio entre o titular da patrocinadora e o titular dos participantes. Então, por exemplo, nos primeiros 9 meses, há necessidade de o próprio comitê eleger quem vai ser o coordenador. Se o coordenador for dos participantes, tá? O secretário do comitê é da patrocinadora e vice-versa, tá? E após os primeiros 9 meses, há um rodízio. Se nos primeiros 9 meses o coordenador era da patrocinadora, nos segundos 9 meses vai ser dos participantes e assim por diante. Tá? Nós ajustamos já com a CETEP, com os representantes da CETEP no comitê gestor, que tanto o titular como o suplente participem da reunião, tá? Inclusive que o suplente possa se manifestar, mas se houver necessidade de votação, ele não vota, ok? Com qual justificativa? Com a justificativa que, quando o suplente for eventualmente chamado para substituir o titular, se ele não estiver acompanhando o que está acontecendo no comitê, ele vai entrar numa reunião,
né? Sem ter base, sem ter embasamento e sem ter conhecimento suficiente para poder deliberar determinado assunto. Então, o comitê gestor da CETEP, pelo que nós ajustamos, está indo nessa linha. O que a gente já conseguiu perceber? O que a gente já conseguiu perceber no comitê da CETEP? Em primeiro lugar, que a patrocinadora não está acompanhando adequadamente como deveria acompanhar. Eu tomo por base o acompanhamento que eu fazia quando eu era representante da patrocinadora e o acompanhamento que está sendo feito hoje, né? Já houve declaração por parte da CETEP que os assuntos envolvendo investimento não são de amplo conhecimento de um dos participantes e que, portanto, ele precisa sempre estar consultando o outro representante, que nem sempre participa da reunião e que é suplente, para conseguir deliberar de forma mais tranquila os assuntos envolvendo investimento. Então, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta que você fez é em relação àquela reunião que existe entre a Viveste e todos os comitês gestores, que no nosso caso aconteceu no dia 28 de julho. Então, no dia 28 de julho, a Fundação tinha agendado já no cronograma de reuniões do comitê gestor uma reunião geral com todos os comitês gestores. Eu participei, eu entrei nessa reunião e fiquei decepcionado. Vou dizer por quê. Primeiro, na reunião está sendo apresentado o resultado consolidado da CETEP, aliás, da Viveste. E o resultado consolidado não diz muita coisa individualmente para cada patrocinadora, né? Porque o plano tem lá suas características específicas. Segundo, que assim como no comitê gestor que nós tivemos trimestral específico do plano CETEP, não foi enviado com antecedência o material que seria apresentado pela Viveste na reunião com todos os comitês, tá certo? Então, não só eu, mas como a maioria dos participantes, entraram mudo na reunião e saíram calados, né? Porque a Fundação, num primeiro momento, apresenta lá 10 planilhas, tá certo? Com várias informações de investimento, né? E que na hora, para você analisar e para você concluir alguma coisa ou ter condição de estar perguntando alguma coisa, é muito difícil, né? Então, sem apresentar o material com antecedência para você analisar e, eventualmente, ficar com dúvida e necessitar de algum esclarecimento, não tem como, né? Então, isso daí é uma forma de você, na realidade, até intimidar o participante, tá certo? De não fazer pergunta nenhuma, né? A gente vai sugerir, no nosso caso, e vamos, inclusive, estender para essa reunião de todos os comitês, né, que a Viveste encaminhe com antecedência o material para que a gente possa analisar com antecedência e possa ter condição de pedir esclarecimento, de conversar no mesmo nível com o pessoal da Viveste. Ok. Eu queria só fazer um comentário, Pois não, Valdir. Só um comentário, que na realidade, Júlio, eles possam até fazer a apresentação de forma consolidada, até aí tudo bem, mas eles deveriam mandar o material individualmente para o comitê gestor, aberto, né? Cada apresentação, para que cada um de nós temos que fazer a pergunta referente àquilo do plano de cada um. No consolidado é o que você falou, o consolidado não tem nada. Né? É o geral da Fundação CESP, mas se tiver um problema no meu plano, eu não sei, porque ele está misturado, né? Então é importante que ele mande material individual,
por plano para o comitê gestor, para poder participar dessas reuniões trimestral. E a outra informação que acabou não colocando é o seguinte: nessa divisão de coordenador e o próprio o coordenador e o secretário do comitê gestor, é importante falar, Júlio, que no caso da CETEP, as matérias financeiras de investimento, ela, se der empate, tem voto de Minerva do coordenador, né? É importante ter essa condição no nosso plano, e que nesse momento está na mão da empresa, ok? Ok. Eu acho que essa fala do Júlio, e complementada pelo Valdivino, mostram, gente, um problema que a gente vai enfrentar, que são vários regimentos diferentes, né, para cada comitê gestor. Obviamente, a empresa tem lá a sua, vamos dizer, liberdade de montar o seu regimento, mas isso eu vejo que é um problema, porque efetivamente tem comitês que vão trabalhar não com o voto, com representantes que não foram eleitos, depois tem regras diferentes para desempate, uma série de coisas que a gente vai precisar estudar para conseguir que esses regimentos, de fato, possam ser equilibrados e atendam para os direitos e deveres de todas as partes. Eu queria aproveitar aqui, Vanderlei Rosa, que acabou de ser eleito para o comitê da Rio Paranapanema, da CTG Brasil, está aqui na reunião, e eu queria pedir, Vanderlei, que você fizesse uma breve manifestação aqui, em cima das falas do Valdivino e do Júlio também, e parabenizar você pela eleição e te perguntar, inclusive, quando você vai ser empossado lá no comitê gestor da Paranapanema, da CTG. Ô, Fernando, parabéns para vocês aí que organizaram esse tipo de live, que faltava muito para informação, né, dos participantes. Você fala muito, Fernando, de você ter deixado a fundação de lado e não ter participado muito das ações da fundação. Olha, eu vivi momentos assim, eu não vou me estender para não tirar o brilhantismo da apresentação do Júlio e do Valdivino. Eu vivi momentos assim terríveis, como comitente lá na Duke Energy, né? Chegou o momento de um enfrentamento, era um contra todos. E nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Hoje eu me considero ainda uma pessoa não grata na fundação, na Viveste, né? Em função disso, de todos os enfrentamentos que eu tive que fazer. Mas, olha, vamos falar de eleição, principalmente vocês da Enel, que não tenha essa possibilidade de exercer o direito de escolher seus representantes. É muito triste isso para a gente. Fernando, é tristíssimo para a gente. Num primeiro momento, eu fui comitente da Duke, como indicado pela associação dos aposentados. O que me alegaram da possibilidade de participar é que o Conselho Deliberativo autorizou de forma assim, primária, vamos dizer assim, uma indicação para depois exercer a eleição, porque no nosso regulamento interno era exigida a eleição. Depois veio esse enfrentamento todo que eu te falei aí, né? Um contra todos lá, e no final eu achei por bem emitir uma cartinha para a Duque e para a associação dos aposentados, que eu era sócio, inclusive, lá, pedindo o meu afastamento do comitê e exigindo que fosse feita a eleição, porque eu sentia a necessidade de representatividade. Sabe o que é isso? Eu não conseguia me comunicar com nenhum aposentado.
Eles não me permitiam isso, não tinha espaço para isso. E esse espaço, na verdade, não existe até hoje, né? Você é eleito lá no comitê, mas você não tem acesso direto às pessoas que te elegeram. Essa é uma falha muito grande. E vamos ver se agora, na primeira reunião que eu tiver lá, depois da posse, na primeira reunião, eu vou pedir em ata que me deem acesso aos meus representados sem passar a minha comunicação por um crivo. Eu não quero ser censurado da minha comunicação com quem me elegeu. Então, essa vai ser uma briga lá. E depois esses detalhes que eu te falei aí, vamos ver se numa outra reunião aí a gente fala mais a miúde de todos os históricos, que vai ser importante para vocês da Enel, viu? Vai ser importantíssimo conhecer a história. Obrigado, Vanderlei, pela Vanderlei, que dia que você vai ser empossado lá? Já está definido? Bom, o dia Fernando, da sua posse? eu estou numa expectativa, porque, na verdade, a posse deveria ter sido ocorrido no dia 5, né? Sim. 5 passado. Mas no dia 5 passado, só me pediram dados pessoais e tal. E eu não quero atropelar ninguém. Vamos ver o que eles estão planejando aí, né? E não quero sofrer por antecipação, vamos dizer assim. Vamos deixar a coisa correr. Tá bom, mas avisa para a gente acompanhar a posse lá, tá bom? Eu queria pedir para mais duas pessoas se manifestarem aqui. Um é o Moacir Café, da EMAI. Tá? Moacir, eu também gostaria que você, rapidamente, porque nós vamos encerrar às 18h30, e infelizmente a gente vai deixar todas as perguntas aí para Júlio, Valdivino, Vanderlei, os comitentes aí ajudarem a gente a responder, tá bom? Porque a gente já vai passar muito da hora aqui. Mas, Moacir, eu queria que rapidamente você falasse e depois finalizar o Oswaldo, do Sindicato de Engenheiros, que é da CESP. Eu queria que o Oswaldo também desse uma palavrinha final aqui. Pois não, Moacir, obrigado. Ok, obrigado, Fernando. Boa noite a todos, né? Já passou das 18. Estou vendo alguns rostos conhecidos aí, Violins, Adalgisa, pessoas que convivi na época da Eletropaulo. Né? Então, pessoal, o que o Valdivino e o Júlio falaram não é muito diferente do Comitê Gestor da EMAI, né? Eu entrei no Comitê Gestor da EMAI em 2001. Alguém fez uma pergunta, falou até de ter conhecimento e tal. Eu lembro que 11 de setembro de 2001, nós estávamos na fundação fazendo um curso. Não sei se o Valdivino estava. Quer dizer, quando houve lá o ataque às torres nos Estados Unidos, a gente estava fazendo curso na Fundação CESP, que nós, dos comitês gestores, eu e o Conselho Deliberativo, nós pedimos à Fundação se ela usasse os recursos, né, dos planos para capacitar todos aqueles que fossem eleitos, tanto da patrocinadora quanto dos participantes, porque nem todos nós somos, né, profissionais da área econômica e da área de investimentos, assim como o Júlio sempre trabalhou. Eu lembro que a gente tinha assim não dizer uma inveja, mas assim uma admiração no comitê gestor da CETEP, porque nós fazemos investimento, mas sob orientação, nós aprovamos investimento sob orientação do corpo técnico da fundação. Ou seja, se o corpo técnico falou que não é bom e você foi o contrário, eu lembro que a CETEP investiu em carteira de dividendos, sendo que o Saulo, que era o gestor da carteira de dividendos, era contra isso. Então, o comitê gestor da CETEP enfrentou uma decisão do gestor da Fundação CESP na época, né, e investiu em dividendos, e eles acertaram 2 coelhos com uma cajadada só, porque até 2008 as ações deram muito retorno e os dividendos também. Então, o comitê gestor da CETEP, eu lembro que teve superávites por conta dessa decisão do comitê gestor deles de investir em carteira de dividendos, mesmo sem ter orientação técnica da equipe de investimento da fundação. Mas, em contrapartida, também tem outras situações. Eu lembro que no comitê, o Gentil deve lembrar, o comitê da CESP, eles compraram debêntures da CESP, que estava quebrada, tentando vender, não conseguiu vender,
e esses debêntures deram um prejuízo para o plano de 20 milhões. O Conselho Fiscal, acho que era o Jamil, né, Valdir, na época, levantou essa questão e cobrou da diretoria. Olha, como é que vocês deixaram aqui um investimento num comitê gestor que deu um prejuízo de 20 milhões? A diretoria, na defesa dela, falou, mas o comitê gestor, nesse investimento, não consultou tecnicamente o corpo técnico da fundação. Então, tem esses dois lados, né? Então, eles, quando você cobra deles, você não é obrigado a atender o que eles recomendam. Mas, se você não atender e der algum resultado negativo, você responde sozinho por isso. Como o Júlio falou, os comitês nós temos também. Eu fiquei de 2001 até 2013 no comitê gestor da EMAI. E eu lembro que o Jamil, ele era diretor do Sindicato de Campinas e era também do Conselho Deliberativo da Fundação. Ele me chamou para uma reunião que ele queria saber como nós conseguimos o único comitê gestor de todos os comitês gestores da Fundação que tem garantia de emprego para o participante ativo é o DEMAI. Nós conseguimos isso numa negociação com o presidente lá no início. Então, o representante ele tem estabilidade no emprego. Nós tínhamos conseguido estabilidade igual ao CIPA. Os 3 anos do mandato, mais um ano subsequente. Diz que mudaram agora, tiraram o ano subsequente. Bom, isso é para dar autonomia. Então, vocês estavam falando até em escolher, eu estava ouvindo, escolher o representante da Enel. Ou seja, a Enel hoje tem um representante de participantes no Conselho Deliberativo. Mas desde 2001 que eu estou no comitê gestor da EMAI e participando da Vivest, fundação na época, né? O Zé Luiz, que é o representante de vocês, dos participantes no Conselho Deliberativo, sempre votou com as patrocinadoras. Então, vocês têm um representante, não sei se eleito ou indicado, dos participantes que votam com as patrocinadoras. Então, aí é que o Júlio e o Valdivino falaram. O comitê gestor ele tem uma importância fundamental, porque é aquilo que foi falado. Se empatar 2-2, tem voto de Minerva, mas tem questões de mudança de regulamento que tem que ser decisão unânime. Se não for unânime, ela não passa. Aconteceu, vocês todos já têm conhecimento dessa mudança de indexador. A fundação mudou o da EMAI e da Vivest, porque a EMAI, os representantes que estão hoje no comitê gestor lá dos assistidos, é o Blota, que é do Sindicato de São Paulo, e o Marim, que não tem nenhuma visão de participação, de representação, votaram a favor disso. E os 2 representantes da Ativa também, são 2 colegas da engenharia, que não têm também experiência em representação, só em coisa técnica e números, todos votaram a favor da mudança de indexador. Conversando com um deles, o Galdinho falou, poxa, mas aí o Cimino falou que ia quebrar o plano. Vou falar a minha visão para vocês. Em 2008, acho que era Helder, um assessor da diretoria que fazia política de investimento, Valdir. Você estava no Conselho Deliberativo daquela época. Ele sempre falou para nós, olha, para mim tem que mudar esse indexador, porque vai acabar os papéis de GPM que a Fundação tem. Mas isso lá em 2008. A diretoria e as patrocinadoras não tinham interesse, sabiam disso. Sabiam que esses papéis iam acabar, iam se esgotar, mas nenhum deles levava esse assunto à frente, porque as patrocinadoras estavam se beneficiando do IGPDI da época. Agora que o IGPDI deu uma alavancada nesses últimos anos, as patrocinadoras e a Fundação atendem a Vivest, o que a patrocinadora quer, vieram com essa proposta de mudança de indexador. Mas essa proposta, um técnico da Fundação falava isso lá em 2009, mas com visão técnica. E agora essa mudança não é técnica. Então, vim falar agora, aí o Cimino, que eu admiro muito o conhecimento dele, vai falar que não, que coloca em risco, presidente. O próprio Cimino já falou que os investimentos, todos, têm que ser feitos de forma a garantir a sustentabilidade dos planos e a remuneração a que ele se propõe. Isso, independente, amanhã se muda o indexador de IPCA para outro, fica mudando o indexador. O corpo técnico tem que trabalhar efetivamente buscando investimentos que vão garantir o resultado que dê o compromisso de cumprir o pagamento das
aposentadorias e pensões. Então, essa questão de que mudar indexador porque o plano vai quebrar, isso é balela. É só para inglês ver. Não sei se o Júlio concorda comigo, mas é uma visão que eu tive lá atrás, fiquei muito tempo aí, que realmente há uma mudança, tirar o IGPM e tudo, mas o próprio Simino, numa dessas palestras trimestrais, eu lembro que ele falou o seguinte, que no Japão, naquela época, a taxa de juros era negativa. Então, se você investisse 1.000 ienes na renda fixa, no final do ano você tinha 950 ienes. Você perderia. Então, você tinha que procurar investimentos mais agressivos. Então, o próprio Simino fala isso. Falou isso numa das reuniões trimestrais que eu participei. Então, é aquela questão. Você consegue... Eu vi, procurando fechar agora, eu vi nessa mudança de migração da Enel, muitos colegas que trabalharam comigo, na época de Eletropaulo e estavam morando aqui na região da Baixada onde eu moro, me procuraram para informação porque sabia que eu tinha um pouco de conhecimento. E eu percebi que a maioria, nós aqui, somos pessoas que têm um pouco de conhecimento. Mas imagina o cara que está na linha de frente, lá no poste, na torre. Se as instituições não orientar, as pessoas não têm conhecimento, que eu percebi isso. A maioria não tinha conhecimento de como funciona o plano previdenciário. Receberam aquele pacote da Enel lá, falaram, a Enel está me dando aqui R$1 milhão, para esse 1 milhão ela me dá um adiantamento. Aí eu tive que explicar que não deu nada, que era um patrimônio montado. Então, essa é uma coisa que acho que os representantes aí de São Paulo não fizeram, não houve essa divulgação. Então, gente, é muito importante o comitê gestor, ele tem papel fundamental, porque lá você decide mesmo. Lá você decide os investimentos. O Conselho Deliberativo, eu estava vendo até e participei de uma conversa no chat aí, ele decide, por exemplo, os investimentos de imóveis, porque os imóveis são gerais. Os planos têm participação percentual na carteira de imóveis. O incrível é que o Zusa, o Júlio Valdivia, o Zusa era o gestor da carteira de imóveis. Ele chegava na apresentação e falava assim, que ele queria desmobilizar essa carteira, queria terminar a carteira de imóveis da Vivest, na época da fundação. E ele falava, é estranho o gestor de uma carteira vir falar para perder seu emprego. E ele explicava muito bem para nós que, naquela época, o investimento imobiliário não era dos melhores. E tinha alguns investimentos imobiliários que são específicos. Tipo, o Alexandre Mackenzie era da Enel, não sei se ainda é. O prédio sede da Electro é do plano previdenciário da Electro. E o prédio da Vivest, que foi vendido agora para empreiteiro, segundo eu vi o comentário, era do geral do plano. Então, esse nós não decidimos. Só decide se o imóvel estiver dentro do seu plano, como é o caso da Enel e da Electro. Então, é muito importante isso, Fernando, que o Júlio explicou, o Valdivino, e o próprio Vanderlei falou aí. A gente não tem essa autonomia toda, mas a gente tem um poder de decisão. Por isso, tem que ter pessoas comprometidas com os participantes, ativos ou assistidos. Pessoas que estão no comitê gestor da EMAI hoje, que não foram eleitas, apesar do comitê, do nosso regulamento prever eleição, deram um golpe lá, pegaram a assinatura do representante dos ativos, ele assinou e fizeram uma ata homologando os representantes assistidos sem ter feito eleição. Isso a gente vai questionar, já estamos questionando aí com o abaixo-assinado junto com a turma aí da EMAI. Tá bom, pessoal? Não era isso mais ou menos que eu tinha que falar, mas muito obrigado e em outra oportunidade a gente pode trocar mais ideias. Um abraço a todos. Eu que te agradeço aí esses comentários aí. E eu queria finalizar aqui com o Oswaldo. Oswaldo, você podia também falar um pouco, principalmente por causa da questão da CESP. Deixa eu ver onde está o Oswaldo aqui. Vamos lá, Oswaldo. A questão da CESP, por favor, que a gente já está terminando, mas você dá uma palavrinha sobre a CESP. Bem rapidamente, o comitê gestor da CESP vai ter agora em setembro, até eu faço parte da comissão eleitoral, para o representante do ativo. E para os assistidos, a indicação é da AAFC, da Fundação Associação dos Aposentados da Fundação CESP. E, nesse sentido, tem algumas pessoas que
que já vieram nos procurar para, enfim, para ver o que nós vamos fazer com relação a isso. E até eu agradeço a tua ajuda, Fernando. Você está dando... Ok, o Birajara me ligou e eu já mandei para ele tudo o que a gente tinha, inclusive disponibilizei várias coisas que a gente produziu durante a migração também para ele, tá? Então isso daí vai nos ajudar bastante, inclusive no futuro para o Conselho Deliberativo, que aí nós vamos começar a juntar CESP, Enel, CETEP, enfim, nós vamos fazer um... E eu fiz uma pergunta para o Julinho para reforçar o que ele falou sobre os investimentos e o que o Moacir Café também falou. Isso daí que a gente tem que ver, porque a gente não sabe aonde estão sendo feitos os investimentos dentro da Vivest, como eles estão sendo feitos. Então, é necessário a gente saber, porque, por exemplo, no plano BD, aliás, no plano BSPS, o 100% do déficit é do patrocinador. Aí você vai saber se os papéis que eles estão colocando melhores estão dentro desse plano, entendeu? E nos outros planos estão só papéis, sei lá, porcaria, entendeu? Então, a gente tem que saber como é que estão sendo feitos os investimentos. Por exemplo, o Cimino, no começo da pandemia, ele vendeu ações, porque a bolsa estava embaixo. Será que foi o momento que teve ação naquela hora? Depois ele comprou a ação. Depois de um mês, parece, ele comprou a ação. Vai saber o que aconteceu com essas ações? A gente não sabe. Então, são perguntas que a gente tem que saber e o Julinho está certo. O comitê gestor é que tem que gerir isso, porque o investimento é do plano dele lá, do CETEP, como tem o da CESP, não é o Conselho Deliberativo que vai ficar decidindo de uma maneira assim, genérica, sem saber o que está... o cara apresenta 3 planilhas e está tudo ok. Então, não pode acontecer isso. Eu vou parar por aqui. Eu queria agradecer aí a honra de você ter me convidado para participar dessa live. Eu acho que você está fazendo um trabalho bonito e vocês estão de parabéns. E vamos ver se a gente começa a crescer em massa. Cada um de vocês aí ajuda o Fernando a aumentar essa sacola aí de participantes aí para poder fazer pressão na Vivest aí no patrocinador. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, gente, então fica combinado aqui. Eu peço 1000 desculpas a todos aqueles colegas que me mandaram várias perguntas aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail. Eu vou responder todas elas com a ajuda do pessoal dos comitês aí, para a gente ter uma memória de todas essas dúvidas. Nós vamos, com certeza, organizar outras conversas dessa. Tem uma equipe grande da Enel que teve à frente daquela batalha lá do plano de imigração. Muita gente acha que, no final, a gente foi derrotado porque houve a migração. Muita gente acha que a gente conseguiu evitar um desastre maior, como eles dizem, tinha uma meta de 50%, 60% e só se conseguiu os 21%. E eu vou dizer para vocês que a gente começa a ouvir as histórias um pouco tristes de quem, de fato, migrou. Eu acho que a Fundação, um plano de previdência complementar, tem uma importância muito grande, que é deixar, de fato, um dinheiro reservado para um período mais difícil da vida da gente, que é quando a gente envelhece. Obviamente, a gente chega nessa idade com diferenças de situação financeira. Tem gente que conseguiu guardar mais dinheiro, tem gente que não conseguiu, e por isso a importância de ter os planos. Eu acho que o que a gente está fazendo agora é nos capacitar para fazer essa intervenção, que é super importante, que foi detalhada aqui pelo Valdivino, pelo Júlio, pelo Vanderlei, pelo Oswaldo, pelo Moacir. Eu gostaria de agradecer muito o Valdivino, o Júlio, e deixo a palavra final para eles, as despedidas, e depois o Chico vai fechar
aí a nossa live. Muito obrigado a todos. Valdivino, por favor. Primeiro, quero agradecer aí o convite para a live e parabenizá-los aí, todos vocês aí do Telegram, né? Você, Fernando, pelo trabalho e pela dedicação, né? Todos vocês aí para a gente estar aqui batendo um papo, né? Eu fiquei muito feliz da gente estar dialogando, falando de previdência complementar. Eu sou um ativista, adoro discutir esse assunto, né? E eu também estou muito feliz de estar com o Júlio no comitê gestor. Já tivemos há muito tempo juntos, ele pelo lado da empresa, eu pelo lado do participante, mas como ele falou aí, nós nunca tivemos problemas de divergir, até porque nós tínhamos clareza que nós todos somos participantes, no futuro iremos ser aposentados, né? Então o tratamento no plano foi muito bacana, né? E aí o resultado está aí, agora a gente está com algumas dificuldades, mas a gente vai trabalhar no sentido de estar passando as informações e buscando soluções, né? Então, agradeço aí a todos pela participação, pelas intervenções, e a gente vai estar respondendo aí, como você falou, né? É uma pena que, na verdade, 1 hora é muito tempo, mas o assunto são vários. Então, a gente vai ter outras oportunidades para estar debatendo, e eu acho que esse formato que você está fazendo aqui é muito bom. A gente tem que fazer mais com outros comitês gestores, sabe? Eu acho que ficou muito bacana. E a proposta também do Júlio da gente canalizar uma discussão mais geral dos comitês gestores antes de ir para a reunião geral, eu acho isso fundamental. Temos que procurar fazer, com a ajuda, logicamente, de todos vocês, das entidades representativas, que cada vez mais está buscando fortalecer esses espaços, né? Eu agradeço de coração aí a todos vocês. Estou devolvendo para você, Fernando. Júlio, por favor, a sua despedida. Ok, Fernando. Bom, quero dizer a todos que me sinto à vontade de estar sempre conversando com vocês a respeito da Viveste, dos planos, né? Estou à disposição, ou no particular, ou nos grupos que a gente tem aí. Nós temos um grupo da CETEP, né? Estou à disposição para estar sempre conversando com vocês. É um assunto que me empolgo bastante com o tema, e é sempre bom ouvir opiniões diferentes, opiniões divergentes, para a gente convergir para alguma coisa importante. E quero dizer para vocês que eu, independente da minha condição como participante e como assistido de um plano, eu estou sempre voltado ao coletivo e não à condição específica da qual eu participo. De qualquer forma, acho que essa iniciativa é muito boa e a gente tem que estar conversando sempre, né? No passado, a gente já tentou falar sobre a necessidade de criar um grupo que, independente do comitê gestor, estaria à frente de estar se aproximando e conhecendo melhor o seu plano, né? Nesse momento, eu estou conversando com o Fernando a respeito disso, e ele está com uma iniciativa excelente de formar esse grupo, né? Que é um grupo que vai estar acompanhando tudo que está acontecendo no seu plano e vai estar do lado do comitê gestor para aquilo que o comitê queira conversar, e vai estar levando para o comitê gestor preocupações também. Acho que essa outra iniciativa também é super importante, além do comitê gestor. Então, estou à disposição de vocês nas próximas lives ou no particular para a gente estar conversando sobre esses assuntos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Júlio? Foi ótimo. Chico, aí você faz a despedida final aí. Um abraço a todos. Né? Bom,
eu não quero ser repetitivo aqui, né, nos agradecimentos todos que a gente tem que fazer aí ao Valdivino, ao Júlio, ao Passadori, ao Moacir Café, né, e ao Vanderlei também Rosa. Mas assim, o que eu sempre digo e falo, né, é o seguinte, que é um aprendizado. No último ano, desde que começou o processo de migração lá da Enel, a gente não sabia absolutamente nada, né, dos planos da Vivest, né? O Fernando ele fala em uma auto-omissão, mas assim, na verdade é o seguinte: o pessoal trabalhava, estava dedicado com a cabeça no trabalho, não estava pensando no plano de aposentadoria. A gente sempre achou que, inclusive, todos os planos fossem iguais, tivessem as mesmas regras, né? Então é meio absurdo a gente começa a mexer na Vivest, que para nós é uma caixa preta, e a gente começa a ver que em alguns lugares o representante dos assistidos é por eleição, mas os dos ativos é por eleição, dos assistidos não, é por indicação, em outros é por indicação, outros é eleição, sendo que a regra devia ser única, apesar das empresas serem distintas, a regra da Vivest deveria ser uma só, por ser uma operadora, né, dos planos de previdência de todas essas empresas. Então, coisas que a gente aprende, né? Então, nesse último ano, o que eu aprendi é um negócio absurdo, só que quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não estou sabendo nada, porque, para mim, ainda continua uma grande caixa preta, isso daí. Então, assim, eu só deixaria aqui uma provocação, né, para as pessoas. Vocês imaginem, a Enel, né, que é a patrocinadora da antiga Eletropaulo, ela, em ordem de grandeza, eu não tenho o valor exato, mas em ordem de grandeza, ela detém 40% do patrimônio, de uma certa maneira, da Vivest como um todo. E não temos eleições para o Conselho Gestor, e a gente vendo que o Conselho Gestor é importantíssimo. Então, as decisões são tomadas dentro da caixinha preta da Vivest, né? Ficou muito claro aí, pelo que o pessoal disse, que os técnicos, né, os chamados técnicos da Vivest, vão lá, falam mais ou menos o que eles acham e a gente vê o caso da migração, por exemplo. Na migração, foi voto, né, o comitê gestor que não foi eleito, né, da Enel, lá da representante da Enel, eles votaram por unânimes, né, pela migração, sem uma discussão com a base, né? E outra coisa que a gente tem visto aqui nessa conversa que a gente teve agora é essa falta de um canal de comunicação entre os representantes e os participantes. Então, que tipo de representação vai ter uma pessoa se ela não tem esse canal de comunicação com quem votou nelas? Isso quando vota, né? Muitas vezes nem votar, vota, que é o nosso caso, por exemplo, lá da Enel ou Eletropaulo. E você vê, são 40% dos recursos são sempre aprovados, né, de acordo com as recomendações dos chamados técnicos da Vivest, e a gente fica na dependência disso. Eles decidem se pode migrar ou não, eles decidem tudo, e a gente não tem a menor informação sobre isso. E a Vivest, ela alega que ela é uma entidade transparente, né? Mas, assim, eu, pelo menos, não consigo ver essa transparência, né? Eu, pelo menos, não consigo visualizar essa transparência. Acredito que a maior parte dos aposentados também não consegue ver essa transparência, né? Então, eu acho importante essa questão do comitê gestor, acho importante que todos os representantes sejam eleitos em todos os planos, e eu acho importante que haja uma unificação do regulamento de todos os planos, porque, afinal de contas, é uma operadora única para várias patrocinadoras. Então, eu acho importante esse tipo de live. Fica difícil, a gente já ultrapassou em muito horário, porque o assunto interessa, só que, assim, muitas pessoas até vieram para a live e talvez não estejam entendendo o que a gente está discutindo, porque é muita informação, né? E é muita coisa. E eu assim, peço que as pessoas, reforçando, né, que elas procurem
o link lá do abaixo-assinado que a gente está fazendo. Eu vi aqui algumas questões, o pessoal é de outras empresas. Tal. O abaixo-assinado que a gente está organizando, que o Fernando citou, é das pessoas que são assistidos pelo plano da Enel, antiga Eletropaulo, né? E não são de outras empresas. As outras empresas teriam que fazer abaixo-assinado em separado, aquelas que não têm eleição direta. Então, eu reforço isso. E outra coisa, a gente, às vezes, tem um grupo, divulga, só que não tem nada melhor do que o boca a boca. É você chegar lá e conversar com as pessoas que você conhece e falar da importância. Olha, a gente precisa ter gente lá que a gente vote e a gente confie, que a gente conheça. E que a gente também tenha mecanismos, né, de cobrar essas pessoas para que elas realmente, de fato, representem a gente. Então, assim, é muito importante essa questão do comitê gestor, a gente viu aqui, o pessoal falou, né? E, infelizmente, eu acho que a maior parte do patrimônio da Vivest não está tendo esse controle, esse cuidado que deveria ter, porque, pelo jeito, o negócio fica lá numa ação entre amigos, né? E o negócio não evolui, o pessoal só obedecendo e acatando o que vem direto das patrocinadoras. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a reagir, está na hora de a gente começar a se estruturar e ter mais desses tipos de comunicação para a gente começar cada vez mais a entender um pouco mais do nosso plano de previdência, né? Então, eu agradeço aí a todos vocês e eu passo aí para o Fernando aí para ele terminar aí a reunião aí. Pessoal, foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como o Chico diz, é muita informação, é um assunto complexo, mas a cada conversa que a gente tem, a gente vai tomando a consciência da importância de efetivamente lutar para que os comitês gestores tenham a participação paritária dos aposentados, dos assistidos e mesmo dos ativos, né? E que a gente possa ter resposta para todas essas dúvidas. Eu lembro que a legislação é muito clara nisso aí, da previdência. As entidades, como a Vivest, têm que fornecer ativamente a informação. Isso significa assim, sem a gente ter que perguntar, eles têm que fornecer. Se a gente perguntar ainda, aí tem que dar prioridade. Mas a gente vê pelas falas e pela experiência que isso não está acontecendo. E isso é, assim, extremamente preocupante e prejudicial para a gente. Eu agradeço vocês todos, insisto que o pessoal da Enel converse com as pessoas sobre o nosso abaixo-assinado, que os outros, e das outras empresas que precisarem de ajuda, nós estamos à disposição, é só procurar a gente que a gente vai ter a maior felicidade e disponibilidade de poder ajudar todos, tá? Então, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, um abraço, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Parabéns a todos. Boa noite, café. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu aí, pessoal. Noite aí. Até a Tchau, próxima. tchau. Saindo. Ô, Bob, tem uma turma atrás de você aí. Tem que manter mobilizado. Se o Bob pudesse ser a coisa do tubarão, você ia ver. Mas foi bom, Eu ia né? Foi ótimo. Eu acho que é um debate legal, as pessoas começam a entender que é um assunto bem complicado, né? Mas você vê Sim. que sai do resultado dessas questões, que é o pessoal precisar de informação, né? Na fundação isso acontece muito. Um monte de dúvidas sobre o que está acontecendo de fato lá, né? Outro dia aí comentou comigo e falou: Fernando, esse negócio do déficit tem IGP nessa história? Tem, mas não é só o IGP. O déficit tem outras origens. Aí eu falei, mas que outras? Ele falou, não, isso a gente não sabe, mas tem que ir atrás disso. Aí eu falei, olha, então tem muita coisa para a gente descobrir, né? Muita coisa. Não é uma
de fato, não tem essa transparência, pelo menos que a gente compreenda, né? Da forma que a gente compreende, da forma que as pessoas possam compreender. Como o Moacir falou, se a gente tem essas dificuldades, imagina aquelas pessoas que, né, não tiveram acesso à educação formal, têm dificuldades de cuidar até das suas aplicações, do seu dinheiro. Imagina entrar num debate desse. O Júlio, outro dia, falou para mim, pô, nós vamos matar os aposentados. Se a coisa continuar desse jeito, né, os caras estão... O pessoal está assustado, né? Eu vou fechar aqui a gravação, tá?